Napoleon Hill identificou o padrão que prende 90% das pessoas na escassez e nunca saem. Você vai descobrir agora se está preso nele. Que vou te dar um caminho prático para sair dele sem precisar mudar quem você é. Só como você pensa sobre algumas coisas específicas. Antes do primeiro ponto, se você tem mais de 45 anos e quer entender como Napoleon Hill aplicou a prosperidade na prática, se inscreva agora. Você está no lugar certo. Ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui, feito para quem chegou aos 50 com experiência e quer transformar isso em resultado financeiro real. Inscrito? Ótimo! Então vamos direto ao ponto. Napoleon Hill escreveu algo em Pense e Enriqueça que muita gente lê rapidamente sem absorver o peso real. O maior obstáculo à prosperidade não é a pobreza externa, é a pobreza interna, a crença de que você não merece prosperar. Relê essa frase devagar. Não é o saldo bancário, não é a economia do país, não é a falta de oportunidade. É uma crença interna, silenciosa, muitas vezes invisível, de que você não merece prosperar de verdade. Essa crença não surge do nada. Ela foi construída ao longo de décadas por mensagens sobre dinheiro que você recebeu da família, do ambiente de trabalho, da cultura ao redor. E ela se manifesta em comportamentos que parecem normais, mas que têm um custo financeiro enorme. Hoje vamos identificar 6 desses comportamentos. E para cada um, vou te mostrar como substituí-lo por algo que realmente funciona. Comenta agora. Eu mereço prosperar. 3 palavras que mais parecem simples do que são. Comportamento 1. Comparação financeira crônica. Você já sentiu um aperto no peito ao ver um vizinho comprando um carro novo? Ou um colega sendo promovido? Ou alguém da mesma faixa de idade com um patrimônio muito maior que o seu? Se sim, você conhece a comparação financeira crônica. E você não está sozinho. É um dos padrões mais comuns e mais custosos da psicologia financeira moderna. Napoleon Hill foi preciso nesse diagnóstico. A inveja é o veneno que o invejoso bebe, esperando que o outro sofra. O problema da comparação não é moral, é estratégico. Toda vez que você gasta energia mental comparando sua situação financeira com a de outra pessoa, você está desviando essa energia de algo muito mais valioso. Entender o que você precisa fazer diferente para chegar onde quer chegar. E tem mais. A comparação financeira crônica distorce a percepção de realidade de uma forma específica. Você compara seus bastidores, com todas as dificuldades, dívidas e incertezas que você conhece, com o palco dos outros, onde só aparece o resultado. É uma comparação inerentemente injusta e inerentemente frustrante. Hill propunha substituir comparação por modelagem. Em vez de perguntar por que ele tem e eu não tenho, perguntar o que ele fez que eu posso aprender e adaptar para a minha realidade? A primeira pergunta gera ressentimento. A segunda gera estratégia. A ação para esta semana. Identifique uma pessoa próspera que você costuma comparar com você mesmo. Nos próximos 7 dias, toda vez que o pensamento de comparação aparecer, substitua conscientemente pela pergunta: o que essa pessoa fez diferente que eu posso aprender? Escreva as respostas. Você vai se surpreender com o que emerge quando você muda a pergunta. Mas a comparação é só a primeira camada. Existe um comportamento ainda mais insidioso que drena a energia financeira de uma forma que você pode não ter identificado ainda. Comportamento 2. Reclamação sem solução. Quantas vezes hoje você reclamou de alguma coisa que está fora do seu controle direto? Da crise, do governo, da empresa onde trabalha, do trânsito, do mercado, da inflação, do vizinho. Não estou dizendo que essas coisas não são reais. São. O problema não é reconhecer que existem dificuldades. O problema é quando a mente se fixa no problema sem nunca se mover para a solução, e isso se torna um padrão habitual. Hill documentou isso como um dos traços mais consistentes nas histórias de pessoas que nunca prosperaram. A tendência de gastar energia mental e emocional processando o que está errado, em vez de processar o que pode ser feito a partir de agora.
Do ponto de vista neurológico, isso faz sentido. Uma mente treinada para encontrar problemas vai encontrar problemas onde quer que olhe. Uma mente treinada para encontrar soluções vai encontrar soluções onde quer que olhe. E o treinamento acontece por repetição. O que você faz com frequência, você fica bom. Hill era prático sobre isso. O hábito de reclamar sem buscar solução é o hábito do fracassado. O hábito de buscar solução sem reclamar é o hábito do milionário. A ação desta semana é simples e reveladora. Durante 3 dias, toda vez que você reclamar de algo, em voz alta ou mentalmente, escreva ao lado qual ação dentro do seu controle poderia mudar ou minimizar aquela situação. Não uma solução perfeita. Uma ação dentro do seu controle. Esse exercício faz 2 coisas ao mesmo tempo. Revela quantas vezes por dia você está em modo de reclamação e começa a retreinar o padrão de resposta. Depois de 21 dias fazendo isso, a proporção entre reclamação e busca de solução muda de forma perceptível. E o terceiro comportamento é um que a maioria das pessoas defende com orgulho, até entender o custo real que ele representa. Comportamento 3. A desculpa mais cara do mundo. Não tenho tempo. Essa é provavelmente a frase mais cara que você pode dizer em relação à sua própria prosperidade. E é dita com uma frequência absurda, por pessoas de 50 anos que são ocupadas, comprometidas e cheias de responsabilidades reais. Mas Hill foi implacável nesse ponto. Não diga que não tem tempo. Você tem exatamente as mesmas 24 horas diárias que os maiores realizadores da história tiveram. Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E prioridade é revelada não pelo que você diz que é importante, mas pelo que você efetivamente faz com as horas que tem. Faça um experimento mental rápido. Se você rastreasse para onde vão suas horas nos próximos 3 dias, o que você encontraria? Quantas horas vão para atividades que não te aproximam de nenhum objetivo financeiro ou de desenvolvimento pessoal? Redes sociais, TV, conversas que não levam a lugar nenhum? Não estou dizendo que lazer é errado. Estou dizendo que não tenho tempo. Normalmente não é verdade. É que o tempo está sendo usado em outras coisas, e a justificativa "não tenho tempo" protege essas coisas de serem questionadas. Hill dizia que um comprometimento de 30 minutos diários, com aprendizado financeiro e planejamento consistente, mantido por 12 meses, equivale a aproximadamente 180 horas de desenvolvimento. Para a maioria das pessoas, isso é mais do que o suficiente para transformar completamente a relação com o dinheiro. A ação. Por 3 dias, rastreie onde vão suas horas. Use um bloco de notas simples. Anote em blocos de 30 minutos o que você estava fazendo. Depois, identifique um bloco de 30 minutos por dia que pode ser redirecionado para aprendizado financeiro, leitura, planejamento, pesquisa de oportunidades. Apenas esse redirecionamento feito com consistência muda o jogo. E por falar em consistência, o quarto comportamento tem tudo a ver com o ambiente que determina se você consegue ser consistente ou não. Comportamento 4. O círculo que define seu teto financeiro. Napoleon Hill desenvolveu o conceito de mastermind, a aliança de mentes em harmonia, depois de observar um padrão perturbador. A renda média de uma pessoa tende a ser muito próxima da média de renda das pessoas com quem ela passa mais tempo. Não é coincidência, é influência ambiental. A mente humana absorve padrões do ambiente em que está inserida. Os temas de conversa, as crenças sobre dinheiro, os comportamentos de consumo, o nível de ambição considerado normal, tudo isso é transmitido de forma silenciosa e contínua pelo círculo social. Se as pessoas ao seu redor reclamam constantemente da falta de dinheiro, tratam ricos como vilões e consideram ambição uma característica negativa, você está sendo influenciado por esse ambiente todos os dias, independentemente de concordar conscientemente ou não. Hill não propunha abandonar amigos ou família. Propunha uma estratégia complementar, construir intencionalmente um círculo adicional de pessoas que têm uma relação mais saudável com a prosperidade, que pensam em termos de oportunidades,
que estudam sobre finanças, que têm objetivos financeiros específicos. A ação: pense nas 5 pessoas com quem você mais conversa sobre dinheiro, trabalho e vida. Para cada uma, responda: essa pessoa me expande ou me limita quando o assunto é prosperidade. Depois identifique pelo menos uma pessoa, dentro ou fora do seu círculo atual, com quem você poderia conversar com mais frequência sobre objetivos financeiros reais. E o 5º comportamento é o que Hill considerava a raiz de tudo. Comportamento 5. A crença oculta que bloqueia tudo. Quero te fazer uma pergunta. Responde em voz alta, sem filtrar, a primeira coisa que vier à mente. Complete esta frase: pessoas ricas são. O que saiu? Se saiu algo como corruptas, egoístas, sem escrúpulos, ou tiveram sorte ou herança, você acabou de revelar uma crença que está trabalhando contra você de forma silenciosa e constante. Hill chamava isso de autossabotagem baseada em crenças limitantes herdadas. E explicava o mecanismo com clareza. Se a sua mente inconsciente associa a riqueza a algo negativo, a um caráter ruim, a comportamentos desonestos, a perda de valores, ela vai trabalhar para te proteger de se tornar rico, porque, do ponto de vista do inconsciente, ficar rico significa se tornar a pessoa que você despreza. Hill escreveu: assim como um homem pensa no seu íntimo, assim ele é. Não é filosofia, é psicologia. O que você acredita sobre dinheiro no nível mais profundo determina como você age em relação ao dinheiro no dia a dia, mesmo quando você acredita conscientemente que quer ser próspero. A ação é um processo de 2 passos. Primeiro, complete aquela frase novamente: pessoas ricas são, e escreva honestamente o que sai, sem censurar. Segundo, para cada crença limitante que você identificar, escreva ao lado uma crença alternativa que seja igualmente verdadeira, mas que abra possibilidade em vez de fechar. Existem pessoas ricas que são íntegras, generosas e usam o dinheiro para criar valor. Porque existem, e você conhece algumas delas. Repetir a crença alternativa em voz alta por 30 dias, consistentemente, começa a retreinar o padrão. O 6º comportamento é sobre planejamento, ou a ausência dele em um ponto muito específico. Comportamento 6. Trabalhar sem plano de saída. Aqui está algo que quase ninguém fala para pessoas de 50 anos, e que faz toda a diferença. A maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro. Algumas trabalham para ganhar mais dinheiro. Mas poucas trabalham com uma estratégia clara de como e quando o dinheiro que estão construindo vai sustentar uma vida de menor dependência de renda ativa. Hill chamava isso de plano definitivo com o objetivo de libertação financeira. E dizia que sem um plano claro de para onde você está indo, qualquer ganho financeiro tende a ser consumido pela expansão dos gastos, em vez de construir uma base sólida. A questão não é quando você vai se aposentar. É em que momento da sua vida você quer que o dinheiro trabalhe mais do que você trabalha. E qual é o caminho específico para chegar lá? Para pessoas de 50 anos, essa pergunta tem uma urgência diferente do que para pessoas de 30. Não porque seja tarde, mas porque o prazo para construir a base é mais definido e cada ano importa mais. A ação: escreva em um papel 3 números. Primeiro, a renda mensal que você precisaria para viver com conforto sem depender de trabalho ativo. Segundo, o patrimônio necessário para gerar essa renda passivamente, considerando uma taxa de retirada segura de 4% ao ano. Terceiro, a distância entre onde você está hoje e esse número. Esses 3 números juntos criam um mapa do seu plano de saída. E um mapa, por mais simples que seja, é infinitamente melhor do que caminhar sem direção. Você descobriu hoje os 6 comportamentos que estão bloqueando sua prosperidade. Comparação que drena energia. Reclamação sem solução. A desculpa do tempo. O círculo limitante. A crença oculta sobre dinheiro. E trabalhar sem plano de saída. Todos têm a mesma raiz que Hill identificou, uma programação mental instalada ao longo de décadas, pelo ambiente, pelas experiências, pelas mensagens que você recebeu sobre o que você merece e o que é possível para você.
E toda programação pode ser reprogramada, não com força de vontade, com substituição consistente de padrões. Hill dizia: a mente humana é como um jardim. Se você não planta intencionalmente, o mato cresce sozinho. A prosperidade exige jardinagem ativa. Você está pronto para ser o jardineiro da sua própria mente? Comenta agora: eu paro de me proibir de prosperar. Antes de ir, 3 coisas. Primeiro, comenta qual dos 6 comportamentos você mais se reconheceu. Isso ajuda outras pessoas que estão no mesmo ponto. Segundo, inscreva-se e ativa o sininho. Toda semana, Napoleon Hill, aplicado para quem tem mais de 45 anos. Terceiro, compartilha com alguém que você sabe que está se proibindo de prosperar sem perceber. A riqueza não começa no banco. Começa na mente que decide que merece construí-la.